Senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Neste vamos fazer algumas noções sobre a divisão com números complexos. Então, senhores, se temos aqui um nosso Z1, R1 cosseno θ1 mais I seno θ1, e o R2 e o Z2 sendo igual a R2 cosseno θ2 mais I seno θ2. Senhores, os dois complexos apresentados na fórmula trigonométrica, para você executar a divisão entre eles é bastante simples. Você faz o quê? Você divide os módulos, no nosso caso R1 dividido por R2, fica a multiplicar o cosseno da diferença dos dois argumentos. θ1 menos θ2 mais I seno de θ1 menos θ2. Lógico, gente, vamos considerar esse nosso Z2 diferente de zero, já que não temos divisão por zero nem nos próprios complexos. A maneira abreviada, se tivermos o Z1 R1 cis θ1 e o Z2 R2 cis θ2, Z1 e Z2. Senhores, vamos dividir esses dois. Dividimos os seus módulos e o cis fica a depender da diferença do θ1 numerador. Argumento numerador menos argumento denominador. Senhores, uma bem simples. CC veste, temos que Z é 3 cosseno 20 mais I seno 20. E o W, 5 que multiplica cosseno 100 mais I seno 100. Senhores, a multiplicação. Vamos revisar. Vamos multiplicar, para multiplicarmos complexos, multiplicamos os módulos e somamos os seus argumentos. Então, temos aqui o Z em azul e o W em roxo. Senhores, vamos multiplicá-los. Multiplicamos os seus argumentos, os seus módulos, desculpe, 3 vezes 5, e somamos os seus argumentos, 20 mais o 100. Ou seja, ficamos então a depender de quem? De 15 cosseno 120 mais I seno 120. Senhores, aqui temos então já o resultado na condição trigonométrica dessa divisão, dessa multiplicação. Agora a divisão, no caso, o Z dividido pelo W. Senhores, vamos dividir. Para dividirmos, dividimos os seus módulos, no nosso caso 3 por 5, que multiplica o cosseno da diferença 20 menos 100, mais I vezes a diferença 20 menos 100. Senhores, ficamos com 3 quintos, 20 menos 100 é o menos 80, mais I seno de menos 80. Olha, senhores, esse argumento da divisão deve estar na primeira volta. Menos 80 não é. Para você fazer uma redução, recorremos a uma condição trigonométrica, senhores. Então, a redução, o argumento reduzido à primeira volta, você toma o que encontramos, no caso menos 80, e fazemos a diferença à primeira volta, que é 360. Nosso caso vai ficando 280 graus. Então, 3 quintos, cosseno 280, mais I seno 280, é o resultado dessa divisão. Senhores, vamos agora a um outro. Z1 é o 16 cosseno 70, mais I seno 70. E o Z2, 4 cosseno 40 mais I seno 40. Obter a divisão na forma trigonométrica e também na sua forma algébrica. Dividir. Temos aqui a divisão Z1, Z2. Na divisão executamos a divisão dos seus módulos. A diferença do complexo para o cosseno fica o argumento numerador menos argumento denominador. Aqui do mesmo jeito, a condição do seno. Senhor, dando uma ajeitadinha, ficamos com 4 cosseno 30 mais I seno 30. Olha, gente, ficamos então a depender, essa aqui é a forma trigonométrica. Faltou o parênteses aqui, mas tudo bem. Vamos então à condição do cosseno 30. É a raiz quadrada 3 sobre 2. Ficamos com 4 que multiplica a raiz quadrada 3 sobre 2, mais I seno 30, 1/2. Senhores, distribuindo esse 4, ficamos com 2 raiz quadrada 3. Simplificamos, né? Mais 2i, que é a forma algébrica dessa divisão. Senhores, vamos para a primeira forma da potenciação, que é denominada a primeira fórmula de Boavre. Como ela vem? Nós já vimos em vídeo passado que quando multiplicamos complexos, n complexos, por exemplo, nós multiplicamos seus módulos entre si, que fica a multiplicar o cosseno da soma desses n argumentos, mais I vezes o seno da soma desses n argumentos. Agora, senhores, se considerarmos todos esses z's, ou seja, todos esses complexos iguais entre si a um certo z,
certo? Por exemplo, z sendo igual a r cosseno θ mais i seno θ. Quando você aplicar essa formulazinha, vai ficar como? Com z elevado a n igual a r elevado a n, que multiplica cosseno n vezes o θ mais i vezes seno de n vezes o θ. Esta, senhores, é considerada a fórmula da potenciação dos complexos. Vejamos aqui um pequeno exemplo. Determinar 2 que multiplica cosseno 20 mais i seno 20 ao cubo. E usar a forma algébrica como solução. Então, senhores, aí o nosso lembrete da potência. Ficamos, então, com o nosso z, aqui valendo, módulo z, melhor, desculpe, valendo 2, que é o nosso r, também pode ser, e o nosso argumento, 30. O nosso expoente, que é o valor n, ó, é o nosso 3. Senhores, aplicando a condição desse complexo elevado ao cubo, ficamos com 2 ao cubo, que é o módulo ao cubo, que é a n, que multiplica cosseno n vezes θ, no nosso caso 3 vezes 20, mais i vezes o seno, também de 3 vezes 20. Olha a formulazinha aí, não tem erro, gente. Arrumando, né, ficamos com 8, cosseno 60 mais i seno 60. Senhores, cosseno 60 é o meio, seno 60 graus, raiz quadrada 3 sobre 2. E aí, senhores, distribuindo o 8 com esses dois termos, ficamos com 4 mais 4 raiz quadrada 3, sendo, no caso, esta potência na forma algébrica. Calcular a raiz quadrada de 3 mais i à quinta. Senhores, vamos aqui fazer um pequeno passo a passo. Vamos iniciar determinando o afixo e o módulo desse complexo. Senhores, o afixo é aquele velho ponto que está aqui, no caso, raiz quadrada 3, 1 é o afixo no primeiro. Calculando o módulo desse afixo, ou desse complexo, é a raiz quadrada de raiz quadrada 3 ao quadrado mais 1, chegamos então ao módulo valendo 2. Senhores, vamos agora chegar ao argumento e à forma trigonométrica. A maneira mais prática do argumento é usar a tangente do argumento, sendo a parte imaginária, que é o nosso caso 1, pela parte real, raiz quadrada 3. Senhores, racionalizando essa fração, chegamos então à tangente de θ sendo raiz quadrada 3 sobre 2. Senhores, o argumento, ou a tangente, que nos dá o argumento no primeiro quadrante que possui esse valor, esse argumento é o arco π sobre 6, ou então de 30 graus. Senhores, vamos usar aqui a forma trigonométrica para redigir o nosso complexo. Então, ficamos a depender de 2 cosseno de π sobre 6, ou então de 30, mais i seno π sobre 6, ou seno de 30 graus. Senhores, usando agora a forma trigonométrica na potência, ou com a potenciação da fórmula trigonométrica, ou seja, ficamos então com z elevado a 5, que é a nossa meta, 2 aqui então é o módulo, cosseno de 5 vezes 50, mais i vezes seno de n vezes o θ, né, que é 5 vezes o 30. Senhores, aplicando essa distribuição, ficamos com 32, cosseno reduzido a primeira volta 150 graus é menos 30, mais i seno de 150, que é o mesmo seno de 30. Senhores, aqui é uma parte da aplicação de trigonometria. Ficamos a depender de 32, menos cosseno de 30 graus é a raiz quadrada 3 sobre 2, mais i seno 30 graus, que é o meio. Senhores, podemos então citar, distribuindo esse 32 com os termos do parênteses, o nosso z elevado a 5, ou a potência elevada a 5, ficamos com menos 16 raiz quadrada 3 mais 16i. Senhores, complexo z na trigonométrica, cosseno π sobre 6 mais i seno π sobre 3. 16, desculpe. O valor de z que interessa é a 12. Uma questão da USP, senhores, vamos aqui fazer um pequeno passo a passo. Novamente, vamos iniciar determinando o módulo argumento desse complexo. Ó, o módulo aqui podemos trabalhar com ele valendo 1, que já está na forma trigonométrica. E o argumento, ó, é o π sobre 16. Senhores, jogando a forma trigonométrica na forma de potência, ficamos então a depender, ó, z a 12, que é o pedido, 1 elevado a 12, que é o nosso módulo, cosseno de 12, que é o n, né, vezes o π sobre 16, mais i sendo 12 de 12 vezes o π sobre 16. Senhores, aqui é a aplicação dessa fórmula com os valores que nós temos. E aí, senhores, dando uma ajeitadinha, transformando aqui até a graus para ficar melhor, se quiser, ficamos com 1 vezes o cosseno de 135 reduzido à primeira determinação, no caso é o menos cosseno 45, mais i seno
45. Senhores, distribuindo 1 com esses valores respectivos, ficamos com ZA12, sendo menos raiz quadrada 2 mais raiz quadrada 2 sobre 2i. Deixamos então, senhores, essas 5 questões. E no mais, gente, valeu, um abraço, até a próxima.